A inspiração para o espetáculo foi um ponto de partida tão simples como este. Se eu tivesse nascido menino, o meu pai teria escolhido um nome tão estranho como o nome Almeno, seria Cleópatra, e eu pensei que se ela tivesse existido, como mulher seria hoje. E então tentei procurar parceiros, sempre parceiros que estão ligados à interpretação, mas não só propriamente atores convencionais, como eu tinha feito com a Ana Montreal para o I Can Breathe, porque queria trabalhar o tema da pornografia. Procurei de alguma forma parceiros que se especializam na criação de uma figura feminina, embora o drag queen agora não seja propriamente só a criação de uma figura fidedigna feminina. Procurei esses parceiros para poderem então criar essa figura, e digo figura, não digo personagem, porque eu acho que é uma figura, de nome Cleópatra, que seria então a menina que os meus pais esperavam e que não nasceu. Obviamente que isto eu misturo sempre a realidade e a ficção, até que ponto o que eu estou a dizer é ou não verdade, mas esse é o ponto de partida do espetáculo, é dar vida a essa figura feminina de nome Cleópatra, que não nasceu porque nasci eu, e rodear-me de personagens, de pessoas, sim, personagens. A Alexia Blake é a personagem do Denis e a filha da mãe é a personagem do Pedro Simões, para poder criar então ao longo deste espetáculo esta figura feminina. Integro os passos que são necessários para a criação de uma figura, ou seja, a adornação da cabeça, a construção do rosto, a construção do gesto, a construção da história dessa personagem. Alguns têm história para as personagens deles, outros não têm histórias. E eu fui mesmo fazer um levantamento de quais são os passos que uma pessoa que tem de alguma forma a fazer para construir a sua persona feminina, a sua drag queen, a sua figura feminina, ou enfim, o que lhe quisermos chamar. E foi esse foi o ponto, foi a estrutura, digamos, da construção desta personagem, e obviamente rodeei-me não só do Denis e do Pedro, como de outras pessoas, como o Fernando Santos e outras drags, e não só drags, até cheguei a entrevistar transexuais, embora eu não esteja a abordar o tema da transexualidade nesse espetáculo. Estou de forma muito discreta e até inconsciente, mas inspirei-me nessas entrevistas para poder então criar de forma muito objetiva esta personagem, ou seja, o exterior, o invólucro desta personagem, para depois então, através do invólucro, procurar o que é que esta figura feminina é a nível de interior, não é? Porque as Damas da Noite é um bocado esse trabalho entre o interior, o exterior, a noite, o dia, o lado artificial e o lado natural, não é? Até onde é que esta figura é natural, o que é natural. Um homem estar vestido de mulher é naturalmente uma mulher, não é? Enfim, trabalho sempre nesta fronteira entre o artificial e o natural. Não, eu acho que é difícil definir. Aliás, o que é mesmo interessante é mesmo a fronteira, é tentar perceber o que é este espaço de fronteira onde tudo é possível e tudo se mistura, porque a fronteira exatamente não é uma coisa nem é outra coisa, é a possibilidade de outra coisa e é a impossibilidade da coisa anterior de onde se veio. Então esse lugar é muito fértil, é onde de alguma forma as coisas coexistem, e é o lugar também onde estas Damas da Noite existem. Porquê? Porque estas Damas da Noite, além de eles serem Damas da Noite porque são homens que se vestem de mulher, e não só, já o disse, para existirem o tempo de uma noite, não só, mas os que fazem espetáculos à noite é isso. As Damas da Noite também é a metáfora da flor que abre à noite, que exala um cheiro muito forte e que se fecha durante o dia. E achei, isto é para explicar um pouco porque é que se chama Damas da Noite, que seria uma metáfora exatamente para estas pessoas, que de alguma forma à noite se transformam para existirem de outra forma, e apenas para alguns. E então este espaço, que é um espaço também imaginário, eu acho que a fronteira é também um espaço imaginário onde as pessoas existem, é um espaço onde tudo é possível, onde não há propriamente definições, onde há uma procura de quê? Da identidade, de outras coisas, mas onde de alguma forma se pode ser verdadeiramente livre, se isto faz algum sentido, sem quaisquer obstáculos ou barreiras de definições,
sem pertencer a uma forma, de alguma forma. Sim, eu comecei a fazer isto, eu comecei a ensinar com o Mr. Man, que era um texto do Wendell Welsh. Eu era ator só, mas pronto, quando uma pessoa está sozinha é sempre mais fácil, mesmo quando se é ensinador. A partir do I Can Beat comecei a trabalhar só com uma pessoa, porque acharia que seria mais fácil ensinar e estar em cena num diálogo do que propriamente num trabalho com mais atores. E com a última extensão comecei a alargar o elenco. Não é fácil, de facto não é fácil, sobretudo quando estou a escrever também um texto de raiz. Eu tenho sempre uma matriz no início dos ensaios, mas essa matriz obviamente que sofre imensas alterações. Às vezes alterações muito grandes, outras vezes alterações mais pequenas. Mas é difícil porque acabamos mais uma vez de estar na fronteira entre o autor, entre o encenador, entre o ator e não está propriamente só numa coisa. Eu diria que esta última semana não, que faltam 2 semanas para a estreia, mas esta última semana aqui em Lisboa vai-me permitir-me de alguma forma ser mais ator. Até aqui tenho sido muito mais encenador e muito mais autor do espetáculo e diretor de atores do que propriamente ator. E agora estou-me a libertar um pouco mais esta semana para também encontrar esta personagem, porque esta personagem é também uma busca. Ela não está construída desde o início, o que acontecia, por exemplo, com outros textos em que estava tudo muito claro. Aqui não, de facto, o processo da construção desta personagem, desta figura, faz parte, é o eixo central, é a estrutura deste espetáculo. Então ainda estou a descobri-la e eu acho que é a diferença deste espetáculo com os outros espetáculos que eu fiz, o I Can Breathe, Eu Não Quero Morrer e A Última Estação, que é mais ou menos os mesmos moldes, mas que não depende desta construção em cena. E não sei se no Porto vou encontrar esta Cleópatra ou se só vou realmente encontrá-la no Dona Maria em 2020, quando fizemos a reposição, ou se nunca a vou encontrar. E talvez é o mistério deste espetáculo, é também a angústia deste espetáculo. Talvez seja não este deste espetáculo, mas esta procura. Quando se é apenas ator, há sempre um desafio de aquele texto nos levar mais longe, ou aquele encenador, até mais os encenadores, eu acho que as figuras dos encenadores estão tão fortes. Mas neste caso é a capacidade de se reinventar. Eu acho que facilmente caímos em repetir determinadas fórmulas. Mesmo eu, no meu curto percurso, porque é a minha quinta encenação, não deixa de ser um percurso curto como encenador, deparo-me sempre com esta questão de muitas vezes encontrar as mesmas fórmulas ou os mesmos caminhos ou reconhecer determinadas coisas que já não me satisfazem. E eu acho que este é o grande desafio como artista, digamos assim, hoje em dia, é de realmente se surpreender e irmos muito mais longe e sobretudo acreditar no desconhecido, nas variáveis que dependem de tudo menos de nós. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar nisto para ir mais além, mas eu acho que o maior desafio é mesmo isso, é esta capacidade de se reinventar, de estar sempre à escuta do que está a acontecer hoje em dia, de ir ao encontro do que está a acontecer, mas ao mesmo tempo não deixar de ir ao encontro daquilo que nós sentimos como ser humano, que vive hoje em dia em Lisboa. E acho que este é o grande desafio, é não perder esta escuta, é tentar ir ao encontro de algo maior que nós e tentar surpreender-nos. Acho que não se consegue sempre e tem que haver uma certa humildade para aceitar isto, mas o desafio é mesmo tentar, em cada novo projeto, ir mais além. Já passámos uma fase muito mais complicada, obviamente, de um estrangulamento financeiro. Agora não estou a dizer que estejamos muito melhores, mas estamos um pouco melhor. E acho que está, de facto, há imensa produção. Às vezes uma produção em todas as condições e isso não deveria acontecer, deveria haver condições para se poder produzir. É claro que quando não há nós continuamos a produzir, não é? Mas não é de todo o que deveria ser. Acho sempre que fazemos mais do que é possível fazer, ao mesmo tempo acho que é uma produção obviamente sempre incipiente quando comparo com outros países da Europa,
mas produz-se imenso. Eu estive várias vezes em situações de trabalhos internacionais com várias equipas e obviamente com atores portugueses, e o facto de estar a trabalhar lá fora, comecei a perceber que para os encenadores estrangeiros em Itália e na Bélgica, os atores portugueses eram os mais criativos. E a partir desse momento comecei a pensar, ok, nós realmente temos capacidades que nós aqui acabamos por não valorizar porque estamos só aqui, não é? E lá fora consegui perceber que afinal não. Isto porque os atores não eram só intérpretes, mas eram criadores e apresentavam propostas. E então acho que é isto, é um terreno muito fértil, e é um terreno fértil que precisa de estrutura e uma alavanca para se tornar ainda mais fértil, para poder de alguma forma contaminar outros setores da atividade e não só o setor cultural, não é? Que precisa de outros parceiros que não só são parceiros das atividades e associações e instituições culturais. E precisamos disso, de um diálogo maior ainda com todos os parceiros, os institucionais, Estados, privados, como é que se consegue que os privados se interessem pela cultura, que haja um mecenato que não há, como é que se consegue alargar esse tecido, não é? Porque capacidade de pessoas com incentivo, com vontade de trabalhar, há imenso, e sempre houve, acho eu. Muito obrigado. Obrigado eu.